Fala pessoal, tudo bem? Olha, o Rubinho já fez um vídeo sobre aquele caso lá em que a Kéfera foi escrota lá, demonstrando o espírito da sua essência, mas eu quero comentar um pouco mais sobre o assunto e falar sobre o tal do lugar de fala que ela comentou lá e que meio que passou despercebido. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho para receber as notificações e vamos que vamos. Bom, vamos lá. Antes de tratar da questão aí teórica, vamos tratar da questão prática, né? A Kéfera foi uma escrota, né? Porque basicamente um cara, na maior humildade, estava relatando uma situação, terminou de relatar a sua situação, e aí ela falou que, não, o que você está fazendo é mansplaining porque você está explicando feminismo. Primeiro, você já tem um erro fundamental ali. Ele não estava explicando absolutamente nada, ele estava relatando uma situação. Eu desafio a Kéfera ou qualquer feminista a falar sobre qualquer conceito sociológico de feminismo sendo levantado pelo rapaz. Ele não falou absolutamente nada sobre feminismo, ele só falou que uma feminista lhe proporcionou uma situação desagradável. Ele não estava explicando absolutamente nada sobre feminismo. Aí, depois que ela já tinha terminado de falar, falando, o que você está fazendo é mansplaining, que é quando um homem explica o feminismo para uma mulher, ele falou, não, na verdade eu não estou explicando, na verdade eu estou relatando um fato que aconteceu comigo. Aí ela o interrompe, né, fazendo um women's interrupting, e aí fala que na verdade ele está fazendo um mansrupting, porque ele estava interrompendo ela enquanto ela explicava o feminismo para ele, mas na verdade ela não estava explicando feminismo nenhum também, ela só estava falando de mansplaining, que o mansplaining por si só não explica o feminismo de maneira nenhuma. Aliás, ela nem levantou nenhuma corrente de feminismo ou qualquer coisa do tipo que de fato levantasse um debate propositivo. Ela basicamente utilizou o conhecimento de Wikipedia dela sobre feminismo, né, e o inglês de youtuber dela para falar, não, olha, você aqui está fazendo mansplaining, você está fazendo mansrupting e eu estou no meu lugar de fala, né? E o que é o tal do lugar de fala? O lugar de fala é basicamente uma baboseira aí inventada por teóricos de esquerda, em que as ditas minorias, né, teriam o seu lugar, teriam a legitimidade para falar sobre as próprias causas e outras, as maiorias, não teriam essa mesma legitimidade. Ou seja, para falar sobre feminismo, como a gente vive numa sociedade machista e patriarcal e as mulheres são oprimidas, só as mulheres têm o lugar de fala, só as mulheres têm o direito de falar sobre o assunto. Então, como a gente vive numa sociedade branca de pessoas de olhos azuis, que não tem miscigenação nenhuma, né, que praticamente não tem negros, os negros são absolutamente discriminados, então apenas os negros podem falar sobre cotas, apenas os negros podem falar sobre escravidão, apenas os negros podem falar sobre causas que envolvam os negros. Então, como a gente vive numa sociedade homofóbica, como a gente vive numa sociedade que persegue gays, como a gente vive numa sociedade que mais de 400 bilhões de gays morrem todos os dias, né? E eles esquecem que héteros e transexuais e todo o resto morrem todos os dias no Brasil, mas isso aí é história para outro vídeo. Também só os gays podem falar sobre causas gays, só os gays podem falar sobre parada LGBT, só os gays podem falar sobre a exposição lá do Queer Museu, só os gays podem falar sobre assuntos que tratam dos gays. Bom, seguindo essa mesma lógica, então a Kéfera não poderia falar sobre machismo, porque afinal o machismo é uma coisa dos homens, né? O sentimento de ser homem, a explicação de ser homem, as dificuldades de ser homem, as vantagens de ser homem só podem ser entendidas por um homem. Logo, apenas homens podem falar sobre homens, ou mesmo sobre japoneses. Olha, Kéfera, eu acho que a gente deveria ter cotas nas universidades para japoneses, porque aqui no Brasil, historicamente, os japoneses foram perseguidos, você tem documentos oficiais aí do governo ao longo dos anos falando que os japoneses são uma raça inferior, que não são dignos de se misturar com os brasileiros, né, que tinham sido miscigenados com povos superiores, os povos europeus. Em 1946, teve uma Assembleia Constituinte, né, em que o Partido Comunista, né, o Partidão, o PCB, liderado pelo então senador Luiz Carlos Prestes, fechou questão, ou seja, mandou o partido inteiro votar numa emenda que proibia constitucionalmente a entrada de japoneses no Brasil. Logo, eu desejo cota para japoneses nas universidades, no serviço público e inclusive nas empresas privadas. Acho que tem que ter uma porcentagem só para os japoneses trabalharem, para vocês pagarem a dívida histórica que vocês têm com a gente, que vocês tanto nos perseguiram, tanto com o racismo, né, nos colocando como uma raça inferior, como na Segunda Guerra Mundial, como a gente estava em polos diferentes, também os japoneses foram absolutamente discriminados no Brasil, inclusive sendo assassinados muitas das vezes. Só eu posso falar sobre esse assunto, logo, como só eu posso falar sobre esse assunto, a gente não precisa debater, e se a gente não precisa debater, eu posso implementar essa política pública independentemente da sua opinião. Legal, né? Sabe qual que é o nome disso? Fascismo. Como assim? Mas eu sou de esquerda, eu sou contra o fascismo, eu luto contra essas coisas aí ruins, autoritárias, malvadonas, como é que eu posso ser fascista? Pois é exatamente o que você está fazendo.
Se só mulheres podem falar sobre coisas de mulheres, só negros podem falar coisa de negros, só japoneses podem falar coisa de japoneses, só gays podem falar coisa de gays, você tem uma sociedade que você não tem diálogo. E uma sociedade que você não tem diálogo, em que as coisas são impostas, é uma sociedade totalitária, em que o Estado age em todas as esferas da sociedade, não só autoritária do ponto de vista político, não só você tem ali um ditador, mas ao mesmo tempo você tem um ditador que quer controlar os meios culturais, os meios sociais, os veículos de imprensa, todas as esferas da sociedade, justamente por ser em todas as esferas da sociedade, chama-se totalitarismo. Ou seja, o que você quer é impor o seu pensamento, se colocando como uma pessoa superior, simplesmente por causa do seu gênero, pelo que você está falando. Bom, eu sou do gênero feminino, então logo eu tenho superioridade moral para falar sobre mulheres. Então, é um negócio bizarro, é um negócio que não existe em nenhuma democracia saudável do mundo. Se você levar para o parlamento um negócio desses, então todas as comissões vão ter que ser separadas de acordo com a cor da pessoa, de acordo com o sexo da pessoa, de acordo com a orientação sexual da pessoa, e isso seria praticamente o pior que o apartheid, né? Você estaria uma divisão ainda pior, com cada um formulando as suas legislações para os seus setores, ninguém dialogando com ninguém e todo mundo tratorando a opinião pública e todo mundo tratorando a democracia e todo mundo ignorando a opinião de, por exemplo, pessoas que votam. Então, na sua opinião, mulheres querem ver o feminismo defendido, querem ver causas de mulheres defendidas, só podem votar em mulheres, negros só podem votar em negros, anões só podem votar em anões, transexuais só podem votar em transexuais, japoneses só podem votar em japoneses. É um negócio bizarro. Sabe, um negócio de quem não tem a menor noção do que está falando. Eu, pessoalmente, só conhecia essa Kéfera de ouvir falar, só sei que não conheço o trabalho dela, só sei que é um negócio aí de que faz canal de YouTube aí, que fala lá, oi meninas, tudo bom? Hoje a gente vai entrar numa banheira de Nutella e fazer um unboxing de uma maquiagem aqui que veio da China. Só sei que é esse tipo de coisa aí que tem no canal dela. E agora ela quer se impor como uma autoridade moral para falar sobre um tema sociológico, para falar sobre um tema político e ainda ser mal educada e ainda ser extremamente mal educado, assim, para falar o mínimo, para falar a base, né? Foi extremamente mal educada, com um cara que estava simplesmente expondo sua opinião e querendo demonstrar superioridade ainda usando termos em inglês. Eu falo termos em inglês, eu aprendi no Wikipedia, eu vi lá os vídeos em inglês sobre feminismo e tava falando de mansplaining, e tava falando de mainstreaming. Eu tô fazendo um mains vídeo aqui para você agora, então. Fazendo mains vídeo. Dá um mains like aí no vídeo aí, Kéfera. Ou um mains compartilhamento. Bom, pessoal, o vídeo foi mains interrompido porque a mains bateria acabou da mains lapela. Então vamos continuar agora do nosso mains raciocínio, né? Que eu perdi já o mains raciocínio. Relembrei o mains raciocínio. O mains raciocínio é o seguinte: ela tirou uma coisa completamente fora do contexto para relacionar com estupro, né? Que geralmente é uma coisa que as feministas fazem, né? De repente você está falando sobre dar bom dia a mulheres, daqui a 2 minutos é estupro. E foi basicamente o que ela fez. Se vocês deram uma assistida no vídeo e repararem, ela fala, não, tá falando aí da situação do mansrupting, mansplaining, mas às vezes é porque muitas vezes o homem reclama da roupa da mulher e a reclamação da roupa da mulher faz com que a culpa do estupro seja da roupa da mulher. E na verdade não tem nada disso. Tipo, o cara não tinha falado absolutamente nada disso, até que depois ele concorda. Não, é isso mesmo, eu não acho que a culpa é da mulher, não acho que a culpa é da roupa, ninguém citou isso, ninguém falou nada disso aqui, mas ela já queria vincular o mansplaining e o manchismo e o não sei o que ao estupro, porque aí você já vincula para a opinião pública que é o estupro. Quem está contra o feminismo está a favor do estupro, então quem é a favor do estupro é machista, e quem é machista quer assassinar de mulheres, e que quer fazer derivações lógicas uma em cima da outra para dizer que simplesmente um cara que estava relatando um caso no qual uma feminista lhe causou desconforto tem uma mentalidade de defesa do estupro. Entendeu? É tipo... Então, para terminar, Kéfera, quero te chamar aí para um mains debate, para a gente debater mains conceitos de mains sociologia, para que você faça a minha explicação para mim e que a gente tenha um entendimento aí, porque é fácil chegar, pegar um cara ali desavisado no meio do nada em rede nacional e humilhar ele com um monte de termos que você mal sabe o que significa e que você aprendeu no Wikipedia na semana passada. Agora, é a mesma coisa que você chegar, sei lá, numa faculdade de astronomia e começar a perguntar qual que é o déficit da Previdência, né? O cara tá desavisado, tá despreparado, aí é simples. Agora, com efetivamente alguém que estuda o assunto, aí é mais complicado. Se você efetivamente quer participar do debate público, quer participar do debate político, então você tem uma responsabilidade
profundidade muito maior do que simplesmente ficar falando sobre maquiagem ou ficar fazendo piadinha, né? O debate público não envolve só likes, não envolve só inscritos, não envolve só compartilhamentos, não envolve só ficar fazendo piadinha e dando risadinha ali no programa da Globo. O debate público é sério, tem consequências reais na vida real das pessoas, tem consequências práticas na vida das pessoas, e se você quer levar esse debate a sério, você tem que estudar e saber efetivamente o que você está falando, senão você acaba sendo mente refutada.